Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast DevOps no Dia a Dia e eu sou o Fernando. Nesse podcast, aqui a gente é a sala para a gente discutir estratégias de como acelerar a entrega de software, o tempo de entrega de software em 5 vezes, sem comprometer a qualidade. No episódio de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre os resultados esperados com a implementação das práticas de continuous delivery. Então a pergunta é: você não está atingindo os resultados esperados com DevOps e continuous delivery? Você está percebendo que todo o esforço que você está colocando junto com a sua organização em DevOps e continuous delivery não está valendo a pena, né? Se você não está atingindo a velocidade de entrega ou outras melhorias que você esperava que esse processo e essas práticas poderiam trazer como benefícios esperados para o dia a dia do seu processo de entrega de software. Então, esse episódio é justamente para a gente falar disso e atacar o porquê que não estamos conseguindo atingir os resultados esperados com essa prática, que é a espinha dorsal para se conseguir acelerar o tempo de entrega de software em 5 vezes sem comprometer a qualidade. Né? E tem vários aspectos que a gente pode falar. Geralmente a gente olha para continuous delivery, né, como é visto apenas como um conjunto de ferramentas e práticas técnicas, né? Ao invés de olhar para o todo. Quando eu falo olhar para o todo, é para a capacidade organizacional. E a capacidade, quando eu falo de capacidade organizacional, voltando no tema de práticas ágeis, mindset ágil, entregas menores e frequentes, né? Agora, para que a gente realmente possa acelerar a entrega, primeiro a gente precisa pensar em aumentar a visibilidade do que está se fazendo, do que está se entregando e a confiança das nossas releases de software. Então a gente precisa primeiro dar visibilidade e confiança do nosso processo de software delivery, de entrega de software. Senão, o que vai acontecer na prática é que a gente não vai saber exatamente para onde que a gente vai estar direcionando, aonde está sendo gasto o esforço, né? E o que acontece? A gente chega mais rápido a lugar nenhum. Então, assim que a gente conseguir dar visibilidade do nosso processo de entrega de software, aí sim a gente vai ter condição de começar a abordar quais são os gargalos que a gente tem nesse processo, ao invés de ficar perdendo tempo em otimizações em pontos que não tem nada a ver, que não vão fazer nenhuma diferença dentro desse processo para a nossa organização. Bom, eu sempre fui apaixonado por esse tema, né? Desde o início da minha carreira, tudo que envolve o processo de desenvolvimento de software, de entrega de software, melhoria do fluxo de trabalho e também depois que comecei a trabalhar também com as práticas de agilidade, olhando para a organização como um todo, tanto as práticas técnicas como as questões organizacionais, é um assunto que eu gosto bastante de abordar, estudar e me especializar. Então vamos começar a falar de alguns pontos de como a gente pode começar a ajudar a fazer com que o Continuous Delivery comece a apresentar resultados para você e para a sua companhia. Bom, tem alguns pontos, né? Como que a gente constrói um Continuous Delivery rápido e confiável? Bom, eu coloquei aqui 4 pontos, né? Vamos entender um pouquinho o poder do Continuous Delivery, né? A gente sabe que a adoção do Continuous Delivery normalmente pode levar algum tempo. E por quê? Porque isso gera muita expectativa em torno da melhoria do tempo e da qualidade do software que a gente está entregando. O objetivo final do Continuous Delivery é que ele consiga fornecer para você e para sua companhia confiança
e o poder de decidir quando que se quer liberar as alterações de software para os nossos clientes. Então, por isso que a gente fala que isso é uma capacidade da empresa e não simplesmente uma questão técnica. O Continuous Delivery está calcado em automação? Sim. É uma questão técnica? Sim. Mas o funcionamento dele, o fim dele, não é meramente uma questão técnica. É uma decisão corporativa do que a gente vai colocar como objetivo e critério, né? Então, é só, por exemplo, pensa em todas as equipes que normalmente participam de um grande processo de release. O que, que acontece? Fatalmente, a gente vai ter uma quantidade enorme de transferência de trabalho de uma equipe para outra, desde o começo do processo da entrega até o final da entrega lá em produção. Então, o que acontece? Enquanto o reloginho do Continuous Delivery está correndo para a gente obter métrica de todo o processo, a gente tem espera. As equipes estão esperando uma das outras para juntar todas as peças e para a gente poder colocar essa release em produção. Se for feita uma abordagem com esses times de forma bem feita, o Continuous Delivery vai propiciar visualizar o fluxo de ponta a ponta e começar a mostrar aonde estão os atrasos recorrentes e as principais dependências entre essa transferência de trabalho de equipe para equipe, que a gente fala de handoff, né? Tem alguns dados estatísticos aqui que algumas pesquisas mostram que até 85% do tempo decorrido para a entrega de uma mudança é gasto regularmente esperando por dependências, ou seja, espera, fila, terminar uma equipe, realizar a sua parte para passar o trabalho para a próxima equipe. Então, se a gente pensar, por exemplo, que se uma release leva 4 semanas, ela poderia ser entregue em 3 dias úteis, eliminando somente esse tempo de espera, olhando para essa estatística. Mas vamos lá. Para o Continuous Delivery, além dele aumentar a velocidade, ele também pode aumentar sensivelmente o nível de visibilidade e confiança do processo de software, que é o que interessa para a gente também, obviamente. Não é só velocidade. Entregar problema mais rápido não interessa. O que interessa é entregar mais rápido e de forma confiável e de forma sustentável, né? Então, um pipeline de entrega, ele precisa mostrar o status das entregas, das alterações que estão sendo colocadas na esteira em direção à produção, o que está sendo executado naquele momento, o que ainda falta executar, onde está parado, quanto tempo está levando. E isso é legal porque, assim, tendo o status compartilhado da execução dessas mudanças, vai ajudar a melhorar o fluxo de forma geral com a participação de todos os envolvidos nessa esteira de entrega de software. Então, desde os times de desenvolvimento, negócio, analistas de infraestrutura, suporte, arquitetura, segurança da informação, os times de qualidade, enfim, toda a cadeia responsável por cada uma dessas etapas no processo de entrega de software. E a questão é que o Continuous Delivery ele ajuda não só a reduzir o tempo de entrega, mas também ele tem uma nuance bem interessante que ele permite desvincular a implantação da mudança da liberação dela, ou seja, ele tem práticas que permitem desvincular o deploy da release, ou seja, da implantação, o processo de implantação, da liberação efetiva para os usuários finais, né? Então, significa isso? Que eu posso fazer um deploy em produção, mas sem efetivamente liberar isso para o usuário final. Então, estou falando de algumas práticas aqui, como Feature Toggle ou Canary Releases, né, que ajuda a expor uma mudança para um pequeno grupo de usuários primeiro, para que a gente possa aprender rapidamente sobre
o comportamento dessa mudança e depois a gente faz a liberação assim que desejar, né? E à medida que a maturidade com essas práticas evoluem, chegando num nível alto de maturidade, é possível pensar num processo de liberação de release a partir da decisão de negócios com um simples apertar de botão, né? E não limitado a questões técnicas, né? Vamos falar agora um pouquinho dos antipadrões, né, de CI e CD. Normalmente, quando a gente começa a implantação dessas práticas, né, poucas empresas começam sem uma adaptação. A maioria delas precisam fazer alguma adaptação para começar. Seja no processo de build, né, e esse é um dos principais pontos quando as empresas começam nesse processo. É muito comum começar por aqui, através do processo de build, de teste automatizado, colocando num servidor central, para começar a fazer o processo de integração contínua e a partir daí começar a pensar na liberação da entrega contínua, né? O CI e o CD. Agora, um antipadrão comum, né, que a gente olha no início de aplicação dessas práticas é a adaptação das práticas de continuous delivery dentro do processo de continuous integration. Ou seja, começa a misturar as atividades de build com as atividades de deploy e testes automatizados que devem ser feitas mais à frente, né? Então, por que isso acontece? É importante começar a pensar no projeto do pipeline. Então, quais são os objetivos? Quais são os requisitos gerais do meu projeto de pipeline? CI e CD fazem parte, estão interligados e cada um tem um propósito e precisa se definir esses objetivos. E é justamente essa falta de clareza que faz com que as coisas comecem a começar de uma forma um pouco desordenada, né? Além disso, precisa tomar cuidado, porque de repente com as ferramentas existentes essa integração ela pode ser feita de uma forma ruim, frágil e causando falhas no pipeline. E pior que isso, começa a criar uma resistência na adoção dessas práticas, que é justamente o que a gente não quer, porque começa a causar a falta de confiança no processo. Então, não há muito esforço no começo na atenção dada às práticas, no sentido de começar a pensar nos objetivos e critérios, e sim simplesmente pela adoção de ferramentas e começar a integração dessas ferramentas e começar a andar, né? Por isso que normalmente eu falo, né? Ter uma ferramenta de pipeline não significa que você faz continuous delivery, né? Um outro antipadrão normal que aparece é pensar no fluxo de trabalho orientado a ambiente. O que eu quero dizer com isso? O pipeline assumir, né, que a estratégia é uma sequência de ambientes, de testes, e a partir da execução de um ambiente segue para a execução de outro. De novo, isso é parte, mas de novo, clareza sobre as práticas e qual é a meta desejada para o pipeline. Não é simplesmente passar de um estágio para outro para falar que passou, né? E outro efeito comum é tirar as atividades de liberação de release que não requerem uso de ambiente. Por exemplo, gestão de mudança. Normalmente acaba se tirando isso do projeto e da visão do pipeline, justamente porque eles não estão com foco em ambiente. Gestão de mudança não é um ambiente, né? É um board para avaliar e determinar o risco de uma mudança para a produção.
Então, o que acontece normalmente quando a gente acaba tirando áreas que participam do processo do fluxo efetivamente? A gente começa a ter falta de visibilidade de todo o processo de release e as expectativas em torno, principalmente do tempo, acabam sendo irrealistas, né? Então, o que é legal? Eu pergunto aqui para vocês, né? Vocês reconhecem algum desses padrões no dia a dia aí da empresa de vocês, né? Então é hora da gente dar uma olhada, dar um passo para trás e reavaliar essa abordagem. Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa entender as necessidades dos grupos, dos times de negócio, para que a gente consiga planejar uma entrega mais suave, através de um projeto piloto, começando com um treinamento adequado para os times de TI, dando ferramentas e tempo para fazer melhoria das práticas existentes, né? E começar através de um projeto piloto, né? É fadado ao fracasso a gente pensar em começar uma estrutura como essa, com um projeto grande e de custo fixo. Falando do próximo ponto, mudanças sem surpresas, né? Quando coisa obviamente que acontece, mas que é muito chato, né, desagradável, quando a gente encontra problema inesperado durante uma implantação, e encontrar problemas inesperados durante a implantação com frequência é pior ainda, né? Principalmente mudanças que são realizadas fora do horário, e aí esse processo de release acaba se tornando, para a companhia como um todo, um pesadelo, né? E aí o que vai acontecer é que toda vez que pinga uma mudança nova, a galera vai ficar toda ressentida, nervosa, né? Vai querer evitar o processo de release, vai colocar cada vez mais pedágio com a tentativa de mitigar os problemas e evitar que se ocorra um incidente, né? Agora, ao invés da gente evitar o processo de release, vamos encarar a forma de construir, né? Então, o nosso objetivo é incluir todas as atividades de release, de entrega de software necessárias dentro do pipeline, dentro do processo de continuous delivery. Por que isso? Para que tenha oportunidade de todos os problemas aparecerem e que possam ser detectados antecipadamente. Assim, a gente está reduzindo o risco de falha em futuras releases, e essa é a parte que vale o investimento, né? Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais ganhar um nível alto de confiança de que o nosso pipeline ele possa ser reproduzível e previsível, e que a gente possa utilizar esse pipeline com a frequência e a necessidade do nosso negócio precisa, né? Então, por exemplo, dando alguns exemplos aqui, né? Então, imagina que em alguma das nossas atualizações o serviço, o sistema tem alguns serviços e precisa fazer a reinicialização desses serviços, né? Então, a gente pode pensar, e ele começa a falhar ao inicializar. Então, a gente pode pensar em fazer, por exemplo, uma reprodução desse estado do serviço, fazendo uma clonagem do banco de dados de produção para um ambiente de testes, para a gente conseguir reproduzir e detectar onde que esse problema está acontecendo. Se existe, é muito comum, né? Pela diferença de ambientes não produtivos e produtivos, a gente encontrar surpresas quando a gente faz uma mudança em produção. Um outro cenário, por exemplo, é se a gente encontra dependências de falta de dependência de terceiros no ambiente de produção. Então, o que acontece, de novo, a gente pode provisionar ambiente de testes para fazer essa simulação. E hoje também, com relação à dependência, isso praticamente está bem mitigado, principalmente com os repositórios de dependência que existem hoje no mercado. Outro aspecto, e com relação à escalabilidade?
Mesma questão, né? A gente pode executar testes não funcionais e fazer isso sempre que existir uma expectativa de aumento de tráfego, né, de volume crescente. Também planejar a realização de testes em ambientes não funcionais e fazer isso com que isso seja parte da esteira, né? Então, no frigir dos ovos, o que a gente tem o objetivo é que a gente tenha um processo de release repetível, incluindo todos os testes e validações necessários no nosso pipeline, para que a gente tenha 9 entre 10 mudanças a possibilidade de sucesso, né? Reduzindo drasticamente a probabilidade de problemas. Agora, é claro, né? A gente nunca pode garantir que uma mudança não vai causar problemas, mas a gente colocando essa estratégia para dentro do pipeline, né, com o pensamento de ter todos os testes e validações necessários, com certeza está dando um grande passo para reduzir drasticamente a probabilidade de problemas acontecerem. E por último, nessa primeira parte, a gente pensar em novas releases de software como decisão de negócio. Então, é muito comum, né? A gente tem o Continuous Delivery, que é a entrega nos ambientes não produtivos até a entrada em produção, mas essa entrada em produção ela não é automatizada, né? Se ela é automatizada, a gente passa a ter o que a gente chama de continuous deployment, a entrega contínua em produção, né? Então significa que quando eu dou o commit do código, ele passa por todos os estágios, todas as validações, e quando chegar no ambiente de produção, ele passa automaticamente para o ambiente de produção, se assim ele passar pelos critérios, né, automatizados. No Continuous Delivery não, a gente dá uma brecada e segura o processo para entrada em produção. A entrada com o Continuous Delivery, a entrada em produção, ela é automatizada, mas através de uma tarefa manual, não 100% automatizada, tá? Então, o que acontece é o seguinte: para a gente colocar isso na mão de negócio, a gente precisa ter um processo de continuous delivery extremamente confiável e que o nosso pipeline possa garantir que uma release candidata passe por todo o conjunto de testes necessários e todos os controles necessários para a validação, né? Segundo ponto, novamente, Continuous Delivery precisa ser capaz de separar a implantação da liberação, né? Já falei como isso, através de feature toggles, feature flags, né? Isso significa que o código pode ser implantado no ambiente de produção desligado, se assim desejar, para não segurar a entrega. E isso significa que os times de produto têm total liberdade para que a funcionalidade seja, assim que ela estiver pronta, ela pode ser liberada de forma independente. Então, depende muito da evolução, da confiança e do nível de maturidade que o nosso pipeline começa a ganhar à medida que a gente vai ganhando confiança nesse processo. É uma questão de evolução de maturidade. E isso é só com o tempo. Bom, como dar visibilidade e passar confiança? Primeira coisa, começar com um projeto de protótipo de pipeline. Um pipeline típico, o que ele tem? A fase de build, a fase de deploy, a fase de teste e a implantação em produção. Normalmente com isso, com essas etapas que as empresas iniciam e começam a adoção de continuous delivery, e faz todo sentido.
Agora, o que a gente precisa considerar é começar a colocar em prática, né? E colocar uma visão de que, se a gente pensar da seguinte forma, que o objetivo do pipeline é provar que uma release candidata não está pronta para produção. Se for esse o caso, então a gente tem que fazer algumas perguntas para validar se a construção de testes ela é suficiente para nos passar confiança de que a mudança não vai causar problema em produção e afetar o mercado, os nossos clientes. Então, a gente precisa pensar nos critérios, nos objetivos, nos critérios, para garantir um conjunto relevante de critérios técnicos e de negócios, né, para que o pipeline atenda antes que as mudanças sejam implementadas em produção. Se a gente olhar do ponto de vista puramente técnico, né, o pipeline típico, né, ele é a mecânica de levar uma mudança para a produção, do código, desde o controle de versão até a produção. Mas a gente precisa responder algumas perguntas. O que a gente está liberando contém todas as correções e melhorias pretendidas? Né? Está funcionando conforme esperado? A integridade e a capacidade de manutenção do código está aumentando ou diminuindo? E aqui eu faço um parênteses. Essa questão da manutenção do código, a qualidade, a preocupação com a manutenção e a qualidade do código em si, que a gente normalmente chama como débito técnico, né, geralmente é esquecido e deixado para trás. Aqui eu estou colocando como uma etapa importante, um exemplo como uma etapa importante, mas normalmente é esquecido e deixado para trás, né? E isso lá na frente tem um problema terrível, que é cada vez mais começar a introduzir erros pela dificuldade de manutenção que o código apresenta. Tá legal? Então, para o Continuous Delivery, como que a gente pode definir o protótipo desse pipeline de entrega como sendo uma implantação mínima de uma entrega, colocando todos os requisitos funcionais e operacionais que sejam relevantes para um determinado sistema ou módulo. Ou seja, a gente precisa começar definindo esses critérios para a gente começar a definir uma linha de base, né, uma baseline de critérios e objetivos que o pipeline precisa atingir. Então, por exemplo, quais são as verificações de governança da organização que a gente precisa implantar dentro do pipeline? Exemplo, segurança da informação. Outro ponto, quais requisitos funcionais e operacionais precisam ser atendidos no sistema em todos os momentos, respeitando as práticas de qualidade? Quais as verificações de integridade e qualidade de código devem ser respeitadas? Então, para a gente exemplificar algumas dessas verificações que a gente pode colocar no pipeline, para ajudar a melhorar a confiança de uma release, tem algumas aqui. Então, vamos assumir que a primeira atividade do pipeline, o build e a execução de teste unitário, está funcionando conforme esperado. Opa, então luz verde para seguir com o pipeline. Então passamos à fase, por exemplo, de análise estática, onde a gente pode definir alguns critérios mínimos em torno da integridade esperada do código para facilidade de manutenção, e a gente pode falar, primeiro, se a complexidade aumentou, podemos parar o pipeline. Ou 2, se novos problemas de severidade do tipo blocked surgiram, também podemos interromper o pipeline. Então, uma vez que a mudança atenda aos critérios mínimos para essa parte de análise estática ou de qualquer outro estágio, a gente pode passar para o próximo estágio. Por exemplo, teste de aceitação.
Se a gente está começando com um protótipo, a gente pode começar apenas com alguns testes de ponta a ponta para fazer a validação do nosso sistema. Mas o legal é que sim, é que agora a gente pode parar o pipeline quando qualquer um desses testes falhar. E à medida que a gente evolui, a gente pode adicionar um critério para verificar se a cobertura diminui ou não. Bom, depois que todos os critérios mínimos foram atendidos, né, agora a gente pode falar que a gente tem uma release candidata e que pode ser implementada em produção. Importante de todo esse processo, ganhar um melhor entendimento e confiança de que o código que está sendo liberado, ele atende a todas as condições que foram pensadas, planejadas, projetadas, não simplesmente do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista corporativo. É assim que eu quero entregar software na minha companhia. Então, com uma questão muito legal do Continuous Delivery, é quando a gente chama de Releasable State igual a True. Né? Então, o que significa isso? O meu código é capaz de ir para a produção. Ele está num estado releasable, ele está num estado que pode ser implantado em produção. E esse é o ponto-chave da estratégia de DevOps. Quando o código não está releasable, para tudo. Ciclo de feedback rápido, corrige e volta. Por quê? Releasable, não estar em um estado releasable significa que eu estou impedido de entregar valor para o mercado. Eu estou com a minha highway, a minha estrada, com uma cratera no meio. Eu não posso seguir viagem e preciso arrumar. Tá legal? Próximo ponto é evolução e manutenção do protótipo dos pipelines. Bom, agora após que a gente tem um projeto inicial contendo todas as fases, né? Então um conjunto mínimo de critérios para a gente ter uma compreensão básica do que precisa para a gente colocar uma mudança em produção. Agora a questão é começar a fazer pequenos ajustes e começar a aumentar de forma gradativa a inclusão de novos controles no nosso pipeline, né? Seja com as expectativas de negócio, né? Seja do ponto de vista técnico. Assim, a gente vai cada vez mais trabalhar aumentando a confiança de que as mudanças em produção elas são confiáveis, né? E a evolução sustentável do pipeline, ela vem com o tempo, né? E do fato de que a gente tem uma linha de base para fazer comparação entre os critérios, né? Então, a partir do momento em que a gente tem uma estrutura inicial validada, a gente começa a pensar em qual é a próxima prioridade, o que eu quero atacar, o que é de mais valor que a gente pode incluir no nosso processo de pipeline para a gente melhorar a validação do nosso processo e o tempo de entrega de software do nosso processo, né? Então, algumas abordagens podem fazer sentido. Cada empresa é uma empresa, cada empresa tem a sua prioridade, mas algumas ideias aqui, por exemplo, se estiver preocupado com a integridade do código. Então, na questão da análise estática, a integridade, a manutenção e a qualidade do código em si. Então, ao invés de evoluir não apenas, né, detectando novos problemas de bloqueio, né, mas a gente pode começar a pensar em falhar o pipeline se houver algum problema de bloqueio, né? Se isso fizer sentido, falha, corrige e volta, né? E aí a gente pode seguir, pode começar a verificar se o código também está livre das issues críticas, né, de maior severidade. Também pode começar a pensar em falhar, né? Empresas por onde eu passei,
severidade alta e crítica, a gente falhava. Bom, outro exemplo de prioridade que pode ser atacada é a cobertura dos testes de aceitação. Como eu falei, inicialmente, para agregar valor, a gente garante que pelo menos as funcionalidades que estão sendo entregas, elas têm teste automatizado. Mas à medida que evolui, a gente pode cobrar um nível de maturidade para que se aumente a cobertura de teste ao longo do tempo. Então, hoje é 30%, amanhã é 50%, nos próximos 3 meses, 70% nos próximos 6 meses. Então, isso depende de como quer pensar em evoluir. Mas a questão toda, o segredo é trabalhar isso para fazer desse processo uma melhoria contínua, né? Então, é fundamental que esse trabalho seja visível e principalmente apoiado por todos, para que se evite, ter bom sponsor, para evitar de recuar quando a pressão do tempo entrar em ação. Tá? Bom, pensando em caminho único para a produção, excelente ideia, né? Ter o pipeline como único caminho, único canal de produção, significa que qualquer mudança, não importa pequena ou urgente, e esse é o problema, ela só pode ser implementada ou implantada em um ambiente a partir de quem? Do pipeline. Agora, cada vez que o pipeline é deixado de lado numa situação emergencial, a gente começa a introduzir risco de regressão e inconsistência. Não adianta mesclar as alterações de código no repositório de controle de versão após fazer a mudança em produção. É arriscado. Do que a gente está falando aqui? A gente não tem garantia de que implantar o sistema novamente a partir do pipeline com um novo código terá o mesmo resultado. E a partir daí a gente começa a criar precedente. Né? É muito fácil para alguém fazer uma pequena alteração no ambiente de produção e depois esquece de fazer o check-in no código, no repositório de código. E esse cenário só vai agravando. Principalmente quando a correção inicial não resolveu a primeira tentativa. O que acontece? A tendência natural é continuar fazendo mudança diretamente no ambiente de produção até que o problema seja resolvido. É enganoso, né? Podemos corrigir um problema no sistema, mas ao mesmo tempo a gente está introduzindo uma regressão em outro lugar, que é a espinha dorsal daquilo que a gente se prontificou a construir, que é um processo de entrega confiável. E isso começa a ficar crítico. Então, toda vez que a gente dá um bypass no pipeline, a produção inevitavelmente acaba se tornando uma bomba relógio. Pergunta é, a gente quer correr esse risco? Né? Consertar a produção diretamente abre a porta para todo tipo de precedente. Né? Mas hoje em dia eu vejo que esse nível de maturidade está aumentando e muito em busca de melhor qualidade e redução de risco. Né? E é por isso, né, que o grande poder da automação do Continuous Delivery é aqui, justamente nesses momentos, que ele se destaca e ganha força. Por quê? A ideia é aplicar o mesmo processo de release para correções comuns e para correções urgentes, mantendo um tempo aceitável de chegada em produção. Isso só fortalece a confiança no processo e a gente passa a ter mais confiabilidade dentro dos nossos processos. Então, é justo fazer a seguinte pergunta, né? Se tornar o pipeline, assim que a gente começa a pensar em tornar o pipeline como único canal de produção,
não vai aumentar significativamente o tempo para corrigir incidentes ao longo do tempo? Né? E a resposta é não criar caminhos alternativos fora do pipeline, mas sim concentrar os esforços em aceleração na execução, no tempo de execução. Uma maneira simples de testar isso faz o seguinte: pega o famoso Hello World e coloca ele dentro do processo para fazer uma mudança. Hello World, ou um comentário vazio, e verifica quanto tempo leva para implementar uma mudança. Né? E a partir daí coloca no pipeline e começa a iterar o pipeline, né, um teste de execução do pipeline, até chegar ao tempo satisfatório. Né? Aí sim, quando a gente começa a otimizar o pipeline para dar suporte à entrega de correções normais e também urgentes, né, aí sim a gente está acelerando o processo sem comprometer a qualidade. Último ponto dessa segunda parte, mapeamento do fluxo de valor. Vocês vão encontrar também o Value Stream Mapping, né? Algo que está sendo bastante discutido recentemente em torno do Continuous Delivery. Né? Então, o que significa o mapeamento do fluxo de valor? É importante que o pipeline ele é de propriedade coletiva, não é da equipe técnica, ele é da empresa. Né? O objetivo do pipeline é ter um resultado corporativo de negócio. Né? E para isso o pipeline, novamente, precisa incluir todas as atividades necessárias de uma release. Né? Então é importante que, independente do processo, de quais sejam os processos de release que as empresas possuam, né, documentados ou não, eles precisam estar visíveis no pipeline de entrega. Né? E o objetivo é justamente esse. Né? O mapeamento de fluxo de valor, ou Value Stream Mapping, ele é uma sequência de atividades de ponta a ponta com todas as dependências necessárias para que uma release aconteça, desde o início até a produção. O que é muito comum é que o pipeline contenha só um subconjunto desse fluxo de valor. E o que a gente está falando aqui, não. Precisa ter todos a sequência de etapas. Né? Então, para identificar todas as atividades de uma release, é importante a gente reunir todas as pessoas pertinentes nessa discussão, descrever tarefa, mapear dependência, timeline, qual que é a realidade de um processo, efetivamente, qual é a realidade de um processo de release para cada uma das equipes que trabalham nesse processo. Esse processo é muito importante porque a partir dele a gente começa a determinar onde estão os gargalos. Né? É importante que, se a realidade do processo de release ele diverge das atividades que estão no pipeline, expectativas irrealistas, os gargalos vão permanecer ocultos. Né? Então, esse é o grande objetivo. E no começo da nossa conversa aqui, a gente falou sobre como começar um protótipo de pipeline com o objetivo que ele cobrisse todas as atividades necessárias para garantir o mínimo de confiança de release. O que é importante destacar aqui, pessoal? Em algum ponto, esse mundo ideal precisa virar um mundo real. Né? Para quê? Para não perder o timing e começar a ideia de que isso só funciona num ambiente isolado, apartado. Né? Então, ao invés disso, vamos começar a trabalhar com quick wins. Né? Começar com equipes que estão mais atentas a esses benefícios de mapeamento, e com essas equipes que já entendem melhor os benefícios das práticas, começar a mapear o fluxo de valor. Né? E outra coisa,
O objetivo de mapear essas atividades, que normalmente são manuais no pipeline, além de dar uma imagem mais precisa do status, né, e das atividades restantes, ela ajuda a destacar o impacto negativo que essas etapas trazem para o processo. Então, a gente tem que estar sempre fazendo a seguinte pergunta: essa verificação, etapa ou processo é realmente necessário? Né? Para sempre que possível, a gente remover controles que não fazem o mínimo sentido com as práticas modernas de entrega de software. Tá legal? Então vamos para a última parte, que é aumentando a velocidade do processo de entrega de software. Né? Então, encurtar o caminho para a produção. Então, normalmente o que acontece, lembrando, a gente começou com um protótipo, com um conjunto mínimo de controles e validações para que nos desse confiança. Começamos a evoluir esse protótipo de forma gradual, colocando novos controles, né? E a consequência disso é que a gente pode começar a perceber um aumento ou uma lentidão para a entrega em produção. Então, a gente precisa começar a pensar agora em ter um pipeline mais inteligente, pensar com mais cuidado sobre o design do pipeline, né? Para que, além de... como que o pipeline pode fornecer não só a confiança que a gente precisa para usar uma estrutura repetível e de forma frequente para entregar software em produção, mas também um feedback rápido, né? E o caminho mais curto possível para a produção. Então a gente tem que pensar qual o nível de serialização que a gente tem nas atividades dentro do pipeline, né? Se a gente tiver muita atividade serializada, é claro que o tempo de execução vai aumentar drasticamente, né? Então isso requer que a gente comece a pensar numa mudança do pipeline, que tenha um grande volume de atividades serializadas, pensando por um caminho mais curto. E o que acontece? A gente começa, ao longo do tempo, é muito difícil, né? Depois que a gente coloca um pipeline serializado, fica muito difícil começar a mudar a estrutura para um pipeline mais curto de uma vez. Então, de forma gradual, a gente começa a pensar em projetar pipelines intermediários para retirar atividades de caminho crítico e tornando essas atividades opcionais, né? Assim, ao invés de eliminar completamente as atividades, deixando opcional, a gente ajuda a lidar com o medo, né, o receio de se perder o controle. Bom, segundo ponto é identificar e remover a maior restrição, né? Quando a gente começa com continuous delivery e aumentando cada vez mais a automação para a execução do fluxo de valor, é fundamental que esse fluxo de valor a gente remova todas as etapas que são desnecessárias dentro do processo, né? Por quê? Qual é o risco da gente automatizar um trabalho desnecessário? E isso não é ganho, né? Ficar automatizando tarefas sem entender o que realmente está retardando o processo de entrega, na melhor das hipóteses, você está fazendo uma otimização pontual, local, né? Sem benefício algum. Não, então, o grande objetivo é identificar quais são as partes do pipeline que estão levando mais tempo e colocar isso como prioridade. Então, você começa a pensar e analisar a partir dos dados, né, para entender qual atividade está demorando mais desde o momento em que a atividade anterior terminou até o momento em que a próxima atividade no pipeline pode começar. Então, é muito comum remover aprovações burocráticas que não agregam valor algum, né? São os exemplos mais comuns de quick wins com alto retorno e baixo custo, né? Ok? Então,
Indo para o próximo ponto, dados, métricas. Né? Falar um pouquinho de dados dos pipelines. As ferramentas de hoje em dia, elas possuem muita informação para tomada de decisão de release. Né? Uso típico de informações, né, que os pipelines incluem. Né? O tempo de execução de cada atividade, o tempo de duração do build, quanto tempo duraram os testes de aceitação, rastreabilidade de artefato, quais alterações de códigos foram implantadas na produção desde a versão XPTO, informações valiosíssimas para auditores externos, né? Quem aprovou essa mudança e quando, né? Então aquele receio de que vou implementar DevOps, tô com um problema, posso gerar um problema para fins de auditoria. Negativo. Todas as ferramentas possuem logs auditáveis, de passo a passo de cada etapa, dizendo por onde o software passou e se passou por determinada etapa. Tá legal? Próximo ponto, a parte de métricas, né? Então, de novo, sempre começa pequeno, conjunto pequenos de métricas, mas métricas que sejam significativas para o valor, então, e de valor para a empresa de vocês. Então, é muito comum pensar em velocidade, operação, operabilidade, né, e qualidade do software. As clássicas, as métricas clássicas, né, utilizadas no mercado são, inclusive com a abordagem de um livro, um best-seller que a gente tem no mercado aí, né, que é o Accelerate, né, da doutora Nicole Forsgren, o Jez Humble e o Jane King, que são os gurus. Não tem DevOps sem esses caras, são os grandes gurus, além do Patrick Debois, né, que foi o precursor das práticas, né? Então, eles vão um passo além, são cientistas, né, que trazem muita informação baseada em dados de pesquisas científicas, né? E eles dizem que essas métricas são indicadores chaves que comprovadamente se correlacionam com equipes de alto desempenho. O que eu quero dizer com isso, né? Que as equipes que têm alto desempenho, elas têm resultados muito positivos com essas métricas, né? Enquanto que as equipes de baixo desempenho exibem resultados negativos. Então a gente está falando de métricas como tempo de entrega, frequência de implantação, tempo médio de recuperação, né, que é o MTTR, e a taxa de falha nas mudanças. Quando a gente fala do lead time, que é a medida da velocidade, o tempo de entrega, então ele corresponde ao tempo entre a aprovação de uma solicitação do cliente ou negócio, né? Perdão, e o momento em que as alterações correspondentes estão disponíveis. Mas, galera, tem uma polêmica enorme com essa questão no seguinte aspecto. Corresponde ao tempo entre a aprovação de uma solicitação de cliente. Cada empresa aqui tem um processo de aprovação de solicitação do cliente, né? E esse processo, board de projeto, levar orçamento para aprovação, o que acontece na prática é que as equipes começam a trabalhar enquanto, em paralelo, está se validando a aprovação do orçamento e a liberação oficial do início do projeto, né? Então, por conta disso, a prática é a seguinte, né? O tempo de entrega passa a corresponder ao tempo entre o primeiro commit do código no controle de versão e a implantação na produção. É o tempo do controle de versão até a chegada em produção. Assim a gente tira toda essa dependência de N processos que ocorrem para a liberação de uma demanda, né? Então, isso é muito mais fácil de medir do que o lead time completo. Em segundo ponto, a frequência de implantação. Então, é uma medida de velocidade importantíssima e ela corresponde à frequência com que o software é colocado em produção. O MTTR é uma medida de operação, né? Então, quando tem um incidente em nosso ambiente de produção, quanto tempo a gente leva, em média, para identificar o problema, depurar, corrigir e restabelecer o serviço.
E a taxa de falha de mudança é uma medida de qualidade, né? Qual o percentual de mudanças na produção que resultou em uma interrupção ou um incidente? E para a gente finalizar, a procura de melhoria sustentável com métricas. O que acontece aqui? O objetivo de todos, né, no dia a dia, é melhorar o desempenho operacional e de entrega de software nas nossas companhias. Agora, existe uma práticas como receita de bolo? Cada companhia tem uma realidade. Então a gente não pode falar que a prática aplicada na companhia A é a mesma prática para como vai resolver os problemas da companhia B. Né? Por quê? Porque cada uma tem uma realidade diferente. Por exemplo, numa companhia a gente pode ter um problema que é a criação de ambiente de teste automatizado. Né? Mas em outra companhia o gargalo está aonde? No tempo que leva para executar teste de regressão. Então, isso vai ser muito diferente de companhia para companhia. Então, não tem um conjunto de práticas recomendadas como receita de bolo para todas as organizações. O que existe, sim, são as boas práticas, né, para uma organização específica e cada uma tem que escolher qual dessas boas práticas faz sentido aplicar. Por isso que as métricas ganham um grande valor aqui. Trabalhar com métricas, sim, porque as métricas é como se fosse uma bússola, né? Orientando para onde a gente está indo e se a gente está na direção certa. Né? Então, o objetivo principal aqui é cuidado com a armadilha comum, né? De tentar melhorar várias métricas ao mesmo tempo. Então, a ideia geral é por onde que a gente quer começar. Né? E aí escolher efetivamente quais são as métricas que a gente tem. Por exemplo, faz sentido para a gente olhar para começar a pensar em trabalhar com mudanças menores, que possam ser implementadas com mais frequência, limitando a quantidade de trabalho dos times, para que a gente possa aumentar a velocidade. Por outro lado, quero melhorar o tempo de resolução de resposta de incidente. Está fazendo sentido para a gente porque está difícil de diagnosticar os problemas estão sendo identificados tarde demais, com muita frequência, qual a dificuldade de recuperação. Então, aquilo que fizer sentido para você no momento é aquilo que você deve atacar e é a métrica que você deve utilizar para fazer a apuração de melhoria contínua dentro do seu processo. Tá? Uma questão importante aqui, galera, para a gente fechar, cuidado com a utilização de métricas, né? No seguinte sentido, a gente não deve utilizar as métricas para comparar equipe. Né? Cada equipe é diferente, tem uma formação, tem um estágio de maturidade, complexidade do software que eles tomam conta, enfim. Veja as métricas assim como uma orientação para resultados, né? E não como uma ferramenta para comparação de equipe. Tá legal? Galera, nosso episódio hoje fecha por aqui. Se você gostou, se eu gerei valor para você, então comenta, compartilha e dá um like e a gente se vê na próxima. Até mais.